E aí pessoal, no Porquê Jogar de hoje, trago várias razões para jogar Earthbound. Antes de começarmos, considerem se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, onde posto conteúdos diversos sobre livros, filmes, jogos e séries, e acompanhar as lives na plataforma roxinha, todos os links listados na descrição. Agora eu tô jogando Lenda de Zelda, então vamos lá conferir. O que é Earthbound? Earthbound é um jogo de RPG lançado em 1992 pela desenvolvedora Ape, sucessor de Mother 1 e tendo uma continuação, Mother 3. Teve uma produção bastante conturbada e marcada por ameaças de cancelamento. Contudo, quando Satoru Iwata se juntou à equipe, as coisas começaram a se normalizar. É considerado o pai espiritual de jogos como Undertale e seu sucessor Deltarune, Custom Quest, Contact, Audit e muitos outros. Foi um divisor de águas para o gênero, pois não seguiu os padrões convencionais estabelecidos por RPGs como Final Fantasy, Chrono Trigger ou Breath of Fire, pois acrescentava atividades mundanas e certas questões filosóficas em um contexto de realismo fantástico, sem contar o senso de humor baseado no absurdo e inimigos nada típicos do formato. Foi considerado um RPG bem mediano e foi duramente criticado quando foi lançado, e durante algum tempo caiu no esquecimento. Contudo, fãs o redescobriram e hoje é considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos. Earthbound conta a história de Ness, mas o nome pode ser alterado para o que você quiser. No meu caso, no meu gameplay se chamava José, que ao cair um meteoro em sua cidade decide investigar o que está acontecendo e acaba conhecendo Buzz Buzz, que conta que Ness terá que derrotar Gaigas, um temível ser espacial vindo do futuro, e que para isso deverá juntar 8 melodias e encontrar 3 crianças para ajudá-lo. Apesar da premissa fantasiosa, o jogo se passa no mundo atual, da época, em 1992, então a maior parte dos cenários são bastante pés no chão, talvez lembrando um pouco jogos como Stardew Valley, em que vamos caminhando por um cenário bastante mundano. E é apenas quando entramos em dungeons ou em algumas outras partes, mais para o fim do jogo, que as coisas saem um pouco fora do normal. Na verdade, bem fora do normal. Os personagens são bastante carismáticos, até mesmo Ness, que não possui falas no jogo. E alguns dos que eu mais gostei foram os Runaway Five, que é uma banda baseada na dupla do filme Irmãos Cara de Pau. Recomendo, muito bom o filme. Orange Kid, que pode estar trapaceando ou não. Spoiler, ele tá. Mr. Saturn, que são os habitantes da Vila Saturno e que falam com uma fonte estranha pra caramba, bem difícil de ler, mas bem engraçado. Os Tenda, que são extremamente tímidos, mas são muito fofinhos. Entre muitos outros, há uma gama muito variada e diversificada de personagens nesse jogo. Em questão do gameplay, o jogo coloca certas ações comuns de RPG e em jogos em geral como ações do dia a dia. Então, por exemplo, para comprar um remédio ou um item de cura, você precisa ir à farmácia. Para salvar o jogo, receber dinheiro dos inimigos e derrotados, você precisa ligar para o seu pai, que vai depositar o dinheiro na sua conta, que você precisa ir no caixa eletrônico para conseguir retirar. Então, no caso de você precisar guardar algum item, ter algum inventário externo, você precisa ligar para sua irmã, que ela é estagiária de uma empresa que vai buscar esse item. Quando você precisa desse item, você tem que ligar para sua irmã e esse item vai ser entregue a você. Então são várias situações bem interessantes de dia a dia que eles transformaram em RPG. As batalhas são um tanto travadas, há apenas as escolhas do que você pode fazer, não tem animação, só algumas magias assim. Contudo, não há nada muito inovador nessa parte, na verdade, comparado com jogos como Chrono Trigger, ele pode até ser considerado antiquado. O que pode ser considerado inovador, na verdade, são os inimigos, que vão desde um corvo sorrateiro até uma placa de trânsito. Momentos como ser atacado por uma pintura abstrata ou por um mordissauro são os momentos que o jogo brilha e, na verdade, é o seu senso de humor. Outro ponto forte do jogo é a arte. Ela é bastante simpática, limpa e lúdica, com cores fortes e alegres. Mas há diversas partes que temos o contraste para mostrar a seriedade da situação, com cores escuras, cenários muito mais sombrios e inimigos mais assustadores. Então, destaques para mim são a cidade de Onett e as dungeons na finalização do jogo, que são de arrepiar os cabelinhos. Tem que ser notado também a trilha sonora, que é sensacional. Cada música é mais maluca que a outra, uma mistura de gêneros. Você tem jazz, você tem flamenco, você tem de tudo um pouco.
totalmente diferente do que se via na época para os RPGs. A trilha sonora em si é um personagem dentro do jogo, e muitas vezes ela dita qual é o tom da parte onde estamos, se é um cenário assustador, um cenário alegre, um cenário acolhedor. Destaques para OK Desu Ka, Onet Team, Enjoy Your Stay e todas do momento em que enfrentamos Gaikas no final, são realmente bem diferentes. Em retrospecto, Earthbound é um RPG carismático, engraçado, fofo, cheio de referências, com uma história meio absurda, mas que vale muito a pena ter a experiência de jogar. Bom, pessoal, eu agradeço a audiência, espero que tenham gostado do vídeo, considerem se inscrever no canal e até a próxima. Almas para você. Obrigada, Chaotic Things. Não, agora tá aqui a frase: melhor nudez do que no nosso. E eu tô irritada. Foi, não foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, olha ali, 666 de vida. Vixe. Ô, louco. De onde veio essa música?